programa Mercado e Ação de hoje traz o Dr. Faustino da Rosa Júnior, pós-doutor e doutor em Direito, CEO do Grupo Educacional INEP, também reitor da FACINEP, da FACSPAR e da Faculdade do INEP-RS. E também nós estamos recebendo o Dr. Thomas Stockmeier, pronuncia aí correto? Pode ser. Pode ser, então foi mais ou menos. Pró-reitor de Pesquisa e Extensão da FACINEP. Faustino, vamos definir o que é a FACINEP, a FACSPAR e a Faculdade do INEP-RS. Bom, Luiz, mais uma vez quero te agradecer o convite por estar aqui. É um prazer a oportunidade te receber. E, bom, para os telespectadores, para a gente aclarar um pouquinho o que significa essas magníficas siglas, né? Bom, todas essas instituições congregam o Grupo Educacional INEP. Então, o que significa a FACINEP? Faculdades Integradas do Instituto Nacional de Ensino, Pós-Graduação e Extensão, que é o INEP. É uma instituição. Temos a outra instituição que é a FACSPAR, Faculdade Centro-Sul do Paraná. E temos ainda a Faculdade INEP do Rio Grande do Sul. Então, essas são três instituições. Temos agora mais uma, que é a FACIMED, Faculdade INEP de Ciências Médicas, que está em processo de credenciamento junto ao MEC. Então, a ideia do Grupo Educacional INEP, que é um grupo que me pertence, nós congregamos uma série de instituições de ensino superior voltadas para a excelência no ensino, já que todas são nota máxima no MEC, todas têm nota 5. Esse é um dos nossos ideais, que é sempre primar pela excelência. É um diferencial de mercado, mas começaram essas instituições no foco na pós-graduação lato sensu, com nota máxima nas avaliações do MEC e também voltadas para as áreas da graduação, das diferentes áreas da graduação. Começamos nas áreas de gestão, administração e agora estamos entrando também na graduação na área da saúde, tanto em nível presencial quanto em nível à distância. Qual é a origem do grupo? O grupo ele é originado por um grupo de professores, de pesquisadores que eram avaliadores do MEC, do órgão INEP, lá do MEC, ao qual eu presidia, alguns egressos da Fundação Getúlio Vargas, que eu também me congrego, e decidimos montar, tivemos muitas experiências em outras instituições, e decidimos montar a nossa instituição, que aí nasceu congregando outras instituições e já está no mercado desde 1985, ou seja, estamos completando, em agosto deste ano, completamos 30 anos de existência. É um bom tempo. Doutor Thomas, médico no Brasil, médico em Portugal, um dos médicos que mais títulos de especialista tem, correto? Exatamente. Seja bem-vindo também ao nosso programa. Também está dentro da FACINEP como pró-reitor de pesquisa e extensão. Exatamente. Como é essa área dentro do INEP? É uma área muito importante, né? Porque a pesquisa e a extensão em toda uma instituição de ensino, né, vai tratar do que a gente mais precisa é fazer a parte ciência, né? Ou a parte científica de pesquisas, né? Toda faculdade precisa ter isso, não importa a área de atuação dela. E especificamente no INEP nós temos, no grupo INEP, quando eu falo grupo INEP, isso engloba o FACINEP, né? A FACSPAR, nós temos muitos cursos em vista, já criados, muitas pós-graduações, né? E em todas elas temos que fazer a parte de pesquisa, que é importante. Por exemplo, quando um aluno vai fazer um trabalho de conclusão de curso, ele tem que fazer, obviamente, uma pesquisa. Então, é uma área muito importante, né? Porque é o que o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, preconiza, que deve ser feita muita pesquisa. E o Brasil precisa muito disso. O governo apoia? Sim, nós temos a Sociedade Brasileira de Proteção de Incremento da Ciência, né, se não me engano, a SBC, e ela é muito importante, ela é um dos maiores fatores de incentivo da pesquisa no Brasil, né? Isso até uns anos atrás era uma coisa muito relegada num segundo plano, mas hoje cada vez mais o país, né, tem que se dedicar a isso, e nós aqui do Grupo INEP estamos muito imbuídos de que esse espírito de pesquisa esteja sempre muito forte, né, e isso é como que um jargão para os nossos alunos. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, onde nós vamos divulgar a imagem de uma criança que encontra-se desaparecida, você já está vendo na tela. Trata-se de Jennifer Fernandes da Cruz. Essa menina tem 14 anos, desapareceu no último dia 17 de setembro, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre.
Ela desapareceu de casa e não foi mais vista. Qualquer informação que você tenha, por favor, entre em contato com o DECA, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Lá você pode falar com o Gerson, com a Letícia, Júlio, a Karina. São excelentes profissionais que poderão dar todo o auxílio que você, enfim, para você ajudar a localizar essa criança. Os telefones 0800 64 26 400, 51 2131 5731 ou ainda 8464 6960 são os telefones com os quais você pode comunicar qualquer informação. Retomamos agora, então, para os nossos convidados, com quem nós vamos abordar. Tem uma situação que nós tivemos a questão de 2 ou 3 semanas atrás, tão logo saiu um decreto de número 8497, foi publicado em 5 de agosto de 2015, e agora em 10 de setembro, nessa semana, saiu um outro decreto que anulou completamente, mudou a regra. Nos relembra, Faustino, o que foi o primeiro e o que mudou? Bom, Luiz, estivemos aqui comentando, né? Houve toda uma panaceia na área médica, na área da saúde, alguns órgãos da própria OAB se mobilizaram, e aí veio com o advento do programa Mais Especialidades do governo federal, presidido pelo Ministério da Saúde junto com a Casa Civil. Em 5 de agosto saiu o decreto 8497 de 2015, que, na minha opinião, e eu isso tenho publicizado isso em diversos foros, fomentava uma revolução no exercício da medicina no nosso país. Por quê? Porque tirava o monopólio, eu diria até um monopólio grotesco, exercido por algumas associações médicas e também pelo Conselho Federal de Medicina, mas mais ainda pela AMB, pela Associação Médica do Brasil, no sentido de outorgar os títulos de especialista para apenas alguns médicos, sempre com foco não na qualidade do ensino, não na criação de residências, mas sim na reserva de mercado por alguns profissionais que já tinham uma idade mais avançada. Bom, esse decreto 8497 de 2015, de 5 de agosto, então, causou uma panaceia porque ele te retirava os poderes totalmente do Conselho Federal de Medicina e da AMB e outorgava às instituições de ensino superior com excelência, que tem nota 5, para que essas fizessem, alimentassem, por assim dizer, para o Ministério da Saúde, o Cadastro Nacional de Especialistas. E esse Cadastro Nacional de Especialistas, telespectadores, tinha por fito justamente publicizar aos cidadãos aqueles médicos que possuíam um curso, uma qualificação reconhecida pelo Ministério da Educação. Por que eu digo uma revolução? Porque a AMB é composta por uma série de associações e sociedades privadas, muitas delas inclusive com fins lucrativos, e que não apresentam, além do cunho estritamente político, nenhum interesse científico verdadeiro, mas justamente de limitar o mercado para a atuação de seus membros. E aí o que acontece? Isso Como falaste, é uma reserva de mercado. Exato. Servia para obstaculizar o acesso dos novos médicos e também dos médicos da região norte do país e do nordeste para que eles pudessem se qualificar como especialistas. Ou seja, buscava limitar a atuação do profissional médico que desde 1957 é irrestrito em qualquer área do conhecimento para somente aqueles que fossem membros de um grupinho. Bom, o grupinho seriam as associações? Exato. As associações médicas, que é importante dizer, meu amigo Luiz, que nada tem a ver com o Conselho Federal de Medicina e nada tem a ver com os órgãos governamentais. O que eu quero dizer com isso? Elas nunca sofreram e ainda não sofrem e com certeza não vão sofrer qualquer espécie de fiscalização governamental. Diferentemente, Luiz, do que acontece hoje, por exemplo, com as instituições de ensino superior. Nós, todos os anos, recebemos a visita dos avaliadores do MEC, que, diga de passagem, são estritamente rigorosos conosco. Faustino, essas associações e sociedades médicas, elas são usadas como um referencial de qualidade dos profissionais. Sem dúvida,
Vamos partir do princípio que todos são bons profissionais. Mas para que ele tenha esse título, esse pertencimento a essa sociedade, a essa associação, ele necessita ser especialista ou fazer cursos, ou ele deve ser apenas aceito na sociedade? Aí é que está o problema. A gente nunca sabe. Porque a cada ano, às vezes a cada semestre, a cada trimestre, cada associação de cada área da medicina modifica os pré-requisitos de uma forma que obstaculize as pessoas de poderem aceder ao título de especialista na sua própria sociedade. Exemplo que eu tenho de várias sociedades, uma delas é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, assim como também a Sociedade de Gastroenterologia, que de um mês para o outro mudaram a exigência de carga horária prática para eu poder fazer a prova de título de especialista, de um mês para o outro variou 5 mil. Ou seja, eu estava me programando, consigo uma carreira médica, me formei, fui fazer uma residência, aí quando eu vou, faço toda a carga horária, preencho os requisitos, aí quando eu vou fazer minha prova eles mudam, só para não permitir que eu faça a prova. Isso tem sido geral, e sabe qual é o problema, meu amigo? A gente nunca sabe qual é a sociedade médica que está valendo, sabe por quê? Porque todas elas foram criadas de maneira puramente política. Nós temos de cada área da medicina, como por exemplo a neurologia, a cardiologia, pneumologia, endocrinologia, pediatria, várias sociedades paralelas existentes. Transitoriamente, e às vezes até de uma maneira pouco peculiar, nós temos transitoriamente hoje a sociedade X pertencente à AMB, ligada à AMB reconhecida. Por quê? Porque neste momento é o grupo político que foi eleito para presidir aquela sociedade, é o que é apoiado pela AMB. Mas várias vezes, só para concluir, várias vezes houveram membros dessa sociedade que não foram eleitos e não foram apoiados pela AMB. O que a AMB fazia? Pegava e deixava de reconhecer essa sociedade e criava outra. O decreto 8497 acabou com esse monopólio. Acabou com esse monopólio. Eu queria saber, o Dr. Thomas também, o que ele pensa desse, enfim, de ter abriu esse espaço e fechou de novo. Não, na verdade não fechou totalmente de novo. No novo decreto, foi dada uma grande deixa, onde vão ser colocados no Cadastro Nacional de Especialistas também formações médicas, né, ou de interesse do governo que não são necessariamente aceitas pela AMB ou pelo CFM. Isso está no novo decreto. Isso vai permitir que cadastrem-se como especialistas, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, a auditoria médica, que até hoje nunca foi muito bem claramente definida, e temos vários milhares de médicos praticando a profissão de auditor médico, vão ser pelo novo cadastro classificados. Já que não existe uma sociedade, eles vão ser classificados como especialistas nisso. Um exemplo. Outros, por exemplo, a administração hospitalar, né, ou a administração em saúde, vão passar a ter uma classificação, porque hoje, atualmente, a administração em saúde é apenas uma área de atuação. Então, muita coisa está no novo decreto, na verdade, melhorada, sim. Então, há uma grande vitória para os médicos que, por exemplo, forem fazer alguma pós-graduação, poderão ser cadastrados, sim, pelos novos critérios, porque no Cadastro Nacional de Especialistas estarão também registrados outros tipos de formações, não somente o título de especialista, não somente o registro no Conselho Federal de Medicina e não somente as listas de especialistas por sociedades de especialidades. Dr. Thomas, só um instantinho, nós retornamos num segundinho, só para o nosso intervalo, e já estamos retomando o assunto. Continue conosco.